Olá pessoal, mais um vídeo de Alexandre do canal Livre Pensador. Estou estudando este livro, A Virtude do Egoísmo, da filósofa Ayn Rand, uma filósofa Rússia, judia e ateia, ateia, judia. Este livro, A Virtude do Egoísmo, eu já fiz alguns vídeos aí falando a respeito dessa filosofia, da ética objetivista de Ayn Rand. É uma ateia judia. Admiro-me e vejo que muitos judeus, o povo que deu origem ao Deus bíblico, muitos dos judeus hoje abandonaram, a sua crença religiosa e hoje são oposição, ao teologismo, ao criacionismo também, a crença no Deus bíblico e a crença no criacionismo bíblico, Criacionismo bíblico. E aqui no seu livro, A Virtude do Egoísmo, ela defende que a sua ética é o egoísmo racional. O egoísmo racional. Ela é realista, é objetiva e, portanto, criou essa filosofia objetivismo, que é a crença na realidade objetiva. A realidade objetiva, a existência existe. E a existência tem que ser objetiva. De maneira que nós podemos usar assim a razão, A epistemologia é a razão que leva o homem a conhecer, ao conhecimento de que a realidade existe. O que existe é real. Tem que ser demonstrável. Não é como os teológicos que diz que sua existência é subjetiva. Eles creem numa existência, ou seja, numa realidade subjetiva, que não é visível. E ela que defende a existência objetiva, visível, demonstrável. E que a razão é uma das faculdades que nos capacita a descobrir esta realidade, a confirmar que a realidade existe. Defende a política, a ética política é o egoísmo racional. O egoísmo racional. Ela é defensora do capitalismo, do individualismo e combate essa questão do coletivismo, E aqui no 10º capítulo deste livro, que nos fala sobre a ética coletivista,
ela aqui fala, dá um comentário sobre a ética coletivista. No capítulo 10 do livro A Virtude do Egoísmo. Ela começa assim: certas perguntas que ouvimos com frequência não são dúvidas filosóficas, mas confissões psicológicas. Isso é particularmente verdade no campo da ética. É principalmente em discussões sobre ética que se deve verificar suas premissas, ou seja, seus princípios, ou lembrá-las, né? Ou lembrá-las. E mais, deve-se aprender a verificar as premissas de seus adversários. Por exemplo, os objetivistas costumam ouvir perguntas como: o que será feito pelos pobres ou deficientes em uma sociedade livre? O objetivismo defende aqui uma sociedade livre, né? Livre para escolher. A premissa altruísta coletivista implícita nessa pergunta é que os homens são protetores de seus irmãos e que o infortúnio de alguns é uma hipoteca que recai sobre os outros. Quem pergunta ignora ou nega a premissa básica da ética objetivista. Né? Quem pergunta ignora ou nega a premissa básica da ética objetivista, tentando transferir a discussão para a sua própria base coletivista. Observe que ele não pergunta: algo deve ser feito? Mas o que será feito? Como se a premissa coletivista tivesse sido tacitamente aceita, restando apenas uma discussão sobre os meios para implementá-la. Certa vez, um estudante perguntou a Bárbara Brender, 1929 a 2023, o que acontecerá com os pobres em uma sociedade objetivista? Ela respondeu: se você quiser ajudá-los, ninguém vai impedi-lo. Essa é a essência de toda a questão e de um exemplo perfeito de como rejeitar a premissa de um adversário como ponto de partida da discussão. Apenas indivíduos têm o direito de decidir quando ou se desejam ajudar os outros. A sociedade, como um sistema político organizado, não tem direito na questão. Vou parar por aqui. Então, pelo que você percebeu da leitura, ela defende uma sociedade individualista. Ela defende o ponto de vista, a ética individual. E não o coletivismo. O coletivismo defende o egoísmo racional e não o altruísmo. Ela fala aqui nesse comentário, dá para você perceber que os coletivistas, e que tem também como princípio o altruísmo, que é viver para outrem, é o indivíduo se sacrificando pela maioria. Então, ela discorda piamente dessa questão de que se deve sacrificar
o indivíduo para favorecer a maioria, ou seja, o coletivo, E aqui, pelo que ela falou aqui da pergunta que foi feita certa vez a um estudante, perguntou a Bárbara Blender, que era uma participante do coletivismo, o que acontecerá com os pobres em uma sociedade objetivista? Ela respondeu, se você quiser ajudá-lo, ninguém vai impedi-lo. Os coletivistas não são a favor do indivíduo. E aqui ela fala que se eu ou você, o indivíduo, quiser ajudar alguém, você pode ajudar. Agora você ser obrigado a ajudar, você ser obrigado a se doar, não é moral, ou seja, não é certo. Não é a ética que o objetivismo defende. Ayn Rand defende a sua ética objetivista, que o homem é livre e ela é a favor de uma sociedade livre. Ela é a favor dos direitos naturais do indivíduo, o direito à vida, à liberdade e à propriedade privada. Em outro texto diz, a vida, os americanos na sua Constituição diz que o indivíduo tem direito à vida, que devemos respeitar esse direito à vida, a liberdade e a busca pela felicidade. E ela aqui defende também este princípio e ela diz mais assim, a busca pela felicidade. Não é você ficar esperando que a felicidade venha a você. É você mesmo se empenhar, buscar a felicidade. E aqui, na ética coletivista, ela combate o coletivismo. E você sabe que o coletivismo, ele é político, né? É uma política de sociedade, de comunidade, né? Tudo que faz é em prol do coletivismo, que é essa questão da sociedade. Vamos fazer um projeto aqui visando o fim social, né? O fim social. E ela defende aqui e diz, mas a sociedade não é uma entidade. Nós não conhecemos essa entidade chamada sociedade. A sociedade é um grupo de indivíduos, né? É um grupo de pessoas, né? É uma classe que está no comando, dominando. E eles citam que esse projeto, esse plano governamental é para favorecer a sociedade, né? A comunidade. Em nome dessa sociedade, da comunidade, quem sai mais beneficiado é aquele grupo que está dominando, né? Aquele grupo político que está dominando. Então eles querem usar da força, que nem ela fala aqui, né? Usar da força para obrigar o indivíduo a participar desses projetos sociais. Se o indivíduo for contra, ele está capaz de ser preso ou até torturado, obrigado, né, a participar da coletividade. Então, ela é contra essa questão aqui do coletivo, né, e do altruísmo, que é essa questão de viver para outrem, para outro. Você tem que viver para si, visando o seu benefício. Participa-se de qualquer projeto voluntariamente. Se você quiser ajudar outro voluntariamente, você pode ajudar. Agora, não como coação, obrigação ou com ameaça, né? Ou com ameaça. Ela, no seu livro aqui, comenta que o coletivismo é estatismo, o Estado é coletivista.
Enquanto tem pessoas na nossa sociedade aqui brigando por questões de direita ou esquerda, e ele se diz libertário ou libertária, mas ainda ele defende essa questão de direita, esquerda, chama outro de esquerdista, outro é da direita, é direitista, tá entendendo? Ele ainda não é um genuíno libertário, porque o libertarianismo genuíno é aqueles que é oposição ao governo, ao coletivismo. Seria mais certo você dizer assim, eu não sou mais coletivista, eu sou pelo indivíduo. Eu sou um individualista, defendo o indivíduo, os direitos individuais, né? Os direitos individuais. Enquanto você está discutindo se é direita ou esquerda, você é coletivista, né? Coletivista ainda. Você pode ser contra um governo e a favor de outro. Então você ainda não é libertário, porque os libertários originais, eles não eram coletivista, eles eram individualistas e não defendiam um governo e condenava o outro. Né? Ele condena, ele é contra o Estado, né? O Estado, o sistema estatal, né? O Estado moderno, ele é contra. Então, isso aí, ela aqui também, ela é a favor do capitalismo e não defende o socialismo, porque socialismo tem a ver com estatismo e coletivismo. Ela é capitalista e então o capitalismo tem a ver com o indivíduo, né? O indivíduo que pratica o egoísmo racional, né? Que busca, que luta pelos seus interesses, né? E que não é errado lutar pelos seus interesses. Então é isso aí. Se você gostou deste vídeo, dê um joinha, inscreva-se em meu canal. Bom dia, boa tarde, boa noite e passe bem.